Oi, gente! Tudo bem, pessoal? Mais uma prova atualidades no ar. Eu e Cleuzinho Secato tamo aí aqui para colocar-los a par do que aconteceu de melhor na nossa semana, ou o que vai acontecendo, né? Nem sempre tem muito melhor, às vezes é do que dá mais chiado, né? Do que dá mais barulho. Não, melhor não no sentido, porque tá difícil melhor né? nesse âmbito que a gente vai discutir. Nesse ano também, né? Nesse ano, Brasil. é bem isso. Mas falando em de melhor, vamos começar com os beijos, que é sempre de melhor, assim, legal. Essa coisa, essa interação, pessoal, que vocês promovem e tal, essa conversa que vocês têm conosco, isso é muito legal. Vou começar, Chibata, mandando um beijo pra Wanda, que olha só, ela mandou um beijo pro Chico e pro Higuaín. Olha que legal. Pra gente nada. Pra gente nada. Obrigado, não, ela elogiou, ela disse que a gente é legal, que a gente é bacana, mas o beijo mesmo foi pro Chico e pro Higuaín. Wanda, ó, o Chico e o Higuaín retribuem, tá? Valeu, Wanda. Aqui mais duas, né, queridas falando com a gente. Rosicler, vocês são maravilhosos, bondade sua, Rosicler, e a Patrícia Pires. Nossa, falando de 67, porque o último, se você não viu, fala sobre Tropicália. Né? Então a gente tá falando também do festival que aconteceu em 67. Ela falou, nossa, eu nasci em 67, né? Que momento agitado de grande revolução. Até brinquei com ela. Falei assim, a gente parece que tá sempre numa eterna revolução, mas sempre parece que tá agitado. Né? Não sei se todos os patrícios de todos os lugares aí acham isso, sei lá, o sujeito na França, em Portugal, em Berlim, mas a gente sempre parece que tá num momento agitado da história. Quem rememora e diz, nasci no ano, né? De repente quem nasce agora, nasceu no ano passado, vai dizer, nossa, olha só o que tudo que aconteceu no ano em que eu nasci. Sempre no meu ano, né? Bom, gente. Falando nisso, né, Chibata, nós vamos conversar sobre um tema sério, que tem a ver direta e indiretamente com o nosso cotidiano, mas também com o cotidiano, principalmente dos nossos representantes, legisladores, executivo, judiciário. Tá em voga, durante a semana aí houve muitas opiniões na mídia e o STF está discutindo isso também, a gente tem coisa séria aí sendo levantada sobre foro privilegiado no Brasil, né? E assim, é uma temática sempre muito espinhosa, porque tem muita gente com opiniões fortes e fatos fortes de um lado, e outras com opiniões tão fortes e fatos tão fortes do outro, né? O que é legal, só pra gente não ir também tão longe, pessoal, é começar a nossa discussão, e daí o Chibata vai trazer alguns exemplos, algumas ideias aí relacionadas, mas assim, ó, partir da Constituição de 1988. Sobre ela nós vamos fazer um especial também, né, Chibata? Porque ela vai fazer 30 anos no ano que vem, então não dá pra esquecer disso, tá, gente? Então, olha só, Constituição de 88, Ulisses Guimarães e outros tantos idealizadores dessa nova Constituição pós-ditadura, gente, que é chamada Constituição Cidadã, né, que dá muitos direitos ao cidadão, deveres também, mas que desenha muito bem a prática de cidadania. Ela trabalha com a ideia do estabelecimento de foro privilegiado para legisladores, executivo, enfim, por conta justamente da leitura muito forte e imediata que esses homens tinham daquela época do fechamento do Congresso Nacional na ditadura militar. Então, quer dizer, naquele momento em que eles redigem esse privilégio ou essa possibilidade, eles estão pensando em evitar que em algum momento futuro, pertencendo à democracia, nós tivéssemos aí ameaça à possibilidade de legislação, ou a possibilidade de fechar o Congresso Nacional de novo. Naquele momento o executivo ameaçando. Exatamente. Era a ameaça. Né? Então, quer dizer, que algum outro poder, ou que cada um dos poderes pudesse aí, de alguma maneira, de repente interferir e dizer tá fechado aí o Congresso, ou tá fechado o Supremo, enfim, que, né, para que não houvesse esse tipo de interferência. Então a primeira ideia, eu acho que é legal de vocês notarem, é como como a Constituição, né, criada naquele momento, traz uma foto, né, o espírito daquilo, certo? E passado 29, quase 30 anos disso, a gente vê como a ideia de balancear os poderes, né, para que um poder não interfira no outro, agora parece que está mudando, né? E é claro, gente, porque a lei ela não consegue preservar o espírito né, daquele momento. Então e é isso que o judiciário basicamente faz, vai lendo a lei conforme e reinterpretando a cultura e o momento, né, onde as coisas vão acontecendo. Por isso que
elas vão mudando, a lei vai mudando, e a interpretação, na verdade, vai mudando. Né? Então é interessante a gente ver isso. Então, se você tem que falar sobre isso, é muito legal você falar sobre essa origem. Né? Por que, que a gente tem o foro privilegiado? É um né? retrato daquela época. É um retrato daquela época, é o espírito daquela época, é a proteção que a gente estava vendo. Então, eles estavam olhando para esse lado. Hoje, me parece que a gente está olhando para um outro lado, para um problema que o foro causou ou não. Né? E aí é o que a gente está discutindo. Então é bem interessante. Brechas de interpretação que podem aparecer de um lado e outro, né? Talvez a gente já tenha equilibrado o jogo, mas agora a gente está usando o foro para outras questões. Uns são contra, outros são a favor. Mas o importante é a gente lembrar da origem. Né? Então a gente vem de uma ditadura militar e quando a gente cria esse foro é justamente para garantir a independência do legislador. A ideia de preservar a liberdade. Isso, né? Me parece que era aquilo que a gente está olhando naquele momento. Né? Mas continua. Agora, você tava... nesse momento, então vamos pensar assim, pulando esses 30 anos, né, Shibata? Quando a gente chega agora a 2017 tem uma rediscussão forte em ano pré-eleitoral, né, que tem lá seus motivos para que isso aconteça também, a gente tem aí duas situações muito fortes. Ou esse foro se mantém do jeito que está, e preserva aí as possibilidades para todos os que ele engloba, todos os políticos eleitos, ou também há outras possibilidades. O foro privilegiado é mantido apenas para quem comete crimes ou teria cometido crimes durante o período de legislatura ou de ocupamento do poder executivo, do mandato, né? De que é para isso que a lei quer proteger, afinal. Isso. Né? Ou isso cobriria outros crimes em outros períodos também da vida, né? Então, quer dizer, tem essa discussão em voga aí também. Outra coisa importante para a gente levantar, Shibata, é assim, ó. Tá, mas o que significa? Por exemplo, Shibata é eleito, ok? E se não tem mais foro privilegiado, quer dizer que se o Shibata cometeu um crime vamos supor, um crime eleitoral você cometeu, ok? E foi descoberto, né? Você está eleito. E aí, como é que vai ser isso? Vamos supor que você vá lá de volta para instância inicial, que você não vá para o STF direto, porque a ideia do foro privilegiado é que essas pessoas só podem ser julgadas pelo STF, não é isso, Chiba? Isso. Então, STF e outras instâncias superiores. E outras governador instâncias superiores. No STJ, por isso, exemplo, né? no STJ, que é regional, daí e tal, né? Isso. Agora, o que acontece aí? Quando, por exemplo, você perde a prerrogativa do foro e teu processo volta para a primeira instância, isso é bom ou é ruim? Tem como julgar? Eu acho que essa questão, e a gente sempre busca isso para os nossos alunos, né? A gente sempre tem que olhar com um olhar crítico. Né? Eu acho que esse é um dos casos que a gente cobre a cabeça e descobre o pé. Né? Porque a gente pode, né? E aí os especialistas estão lá debatendo, se aprofundando nisso para ver o que parece que nesse momento, novamente eu gosto de pensar na foto, a gente está pensando esse momento do Brasil. Né? No que nesse momento é melhor para a gente. Porque esse papo vem, né, em prévia de ano eleitoral, justamente por depois da Lava Jato, né, e a gente vê a demora, né, com que os processos vão tramitando na justiça brasileira, né, a impunidade, certo? E aí a gente sempre vê que também os políticos se aproveitam desse embalo. E às vezes eles empacotam algumas leis falando assim, gente, tem que acabar com o foro privilegiado. Né? E aí, gente, eu acho que eu nem sei muito bem o que eu penso sobre esse assunto, mas uma coisa eu tenho certeza, sempre tem alguma coisa embalada junto com essas leis. Né? Então você pode, por exemplo, você pega um político como Maluf é um sujeito que encampa a ideia de que sim, tem que acabar com o foro privilegiado. Você fala assim, nossa, mas parece uma coisa boa. Porque a palavra, né, se você não entende, fala assim, foro e privilégio. Você fala, pô, eu também quero ter privilégio, certo? Mas às vezes não é muito bem isso, porque... Né, pensa no Maluf sendo julgado lá em São Paulo pelos primeira instância. Em primeira instância, né? Um sujeito que tem o poder econômico que ele tem, gente, o processo do cara não acaba mais nunca. Ele vai jogar em todas as instâncias e vai acabar na última instância, que é justamente o STF. Tá? Então não vai garantir a celeridade que a gente espera, né? Eu dei uma olhada em outros colunistas falando assim, gente, a gente tem que parar de pensar que toda vara
do Brasil é igual a vara do Sérgio Moro, né? Do Bretas. Do Bretas, certo? Lá no Rio. Que não é assim. Não é assim. As instâncias cíveis são demoradas. As federais também. Não né? tem pessoal suficiente Sim. em muitos casos, né? Se você pensar na Lava Jato, a distribuição dos processos não estão indo normalmente, imagino eu, para o Sérgio Moro. Ou seja, não entra lá na vala comum, na vala comum de distribuição do processo. Né? Por quê? Porque ele está trabalhando num processo, basicamente, que é um trabalho já gigante, certo? Então tem muito mais trabalho para fazer. Né? Então, não garante nada isso como celeridade. Então a gente tem que pensar novamente, não nas questões pontuais, nas soluções pontuais, que é o que a gente... Ultimamente eu acho que o Brasil sempre pensa em educação, nas Olimpíadas, no esporte, sempre pontualmente. Nós vamos fazer isso que vamos resolver isso aqui. Né? A gente parece que o foro vai resolver, o foro privilegiado, se sim ou se não, vai resolver os problemas da justiça brasileira. Né? Se a gente fizer a reforma da educação, vai resolver sim ou não os problemas do Brasil. Reforma política é uma reforma muito maior, né? Claro, não é pra gente parar de fazer as reformas, mas a gente não tem que apostar ou imaginar que todas as fichas que a gente colocar nessa reforma ou em qualquer outra, né, vai fazer com que o Brasil de uma hora para outra se torne um país justo, maravilhoso. Né? Então a gente tem que ficar esperto com isso, como os políticos também jogam, né? Porque é impossível a gente pensar que eles estão ali imbuídos, tipo, vamos acabar com os nossos privilégios. Já viram os caras acabarem com os próprios privilégios? Olha, Chibata, é legal comparar que teve também, em ano pré-eleitoral, outra coisa bem bacana pra gente comparar aí, ó. A história do tal do 14º salário, que era o tal do chamado auxílio paletó também, né? E foi bem assim, em ano pré-eleitoral, eles acabaram com esse auxílio. O que é legal a gente entender isso também como eleitor, né, pessoal? E como cidadão que paga impostos, que mantém a estrutura funcionando, né? É legal a gente entender que essas pessoas todas vão usar isso como seu cabo eleitoral, né? No discurso ano que vem. Vão dizer, olha, eu fui a favor do fim do foro privilegiado, né? Ou como houve aí da situação do acabar com o tal do salário do auxílio paletó. Eu fui a favor, eu acabei, eu coloquei projeto, eu isso, eu aquilo. Então tem muito isso de se advogar um discurso também que dê chance a dar credibilidade para a população. Né? Sim, é como se ele falasse, eu tô do lado de vocês, eu não quero privilégios para mim. Isso. Né? Só que às vezes a gente tem que ver que o foro privilegiado não é, o nome diz um privilégio. Isso. Certo? Mas às vezes ele dá o balanço que é preciso para que os três poderes funcionem. Né? Por exemplo, quando a gente pensa também no julgamento do mensalão pelo STF, né? Que se tivesse ido para a vara de primeira instância, talvez não tivesse chegado lá até hoje. Não e por ter sido julgado no STF, diz, puxa, mas demorou quase 10 anos. Pois é, mas foi. Né? Então, quer dizer, tudo o que a gente vai observar aí em relação a é bom o foro, não é bom, a gente tem que observar com base nos exemplos do que já aconteceu no Brasil, né? Eu tenho duas notícias para vocês que estão ali do outro lado, né? Uma boa e uma péssima. Oh, meu Deus! A boa é que a gente não precisa de foro privilegiado, né? Ou discutir isso. A gente tem eleições o ano que vem. Ou seja, a gente pode votar em pessoas, né, que não tratem o foro privilegiado. Aí eu estou exagerando, obviamente, o foro privilegiado vai existir justamente para proteger as pessoas bem intencionadas, políticos, né, que estão lá tentando trabalhar no legislativo bem intencionados. Né? Vamos colocar eles lá, certo? Agora, a péssima notícia é que eu não consigo achar muitos. Né? Eu estou tentando cavar aqui o cara para botar lá o sujeito, assim, bacana, legal. E talvez daí também por isso, né, a gente tenha essa coisa no Brasil que acontece muito, de gente que é da política, que não é da política, dessa discussão também, se é bom alguém que seja político, se é bom alguém que vem da iniciativa privada, né? Nas democracias mais desenvolvidas, né, gente, que estão aí há muito tempo se consolidando, como nos Estados Unidos, como na França, a gente acabou de ver, né? Aqui nos nossos vizinhos argentinos, quer dizer, a gente tem
um equilíbrio que acaba Tem que acontecendo, assim, às vezes, olha, às vezes é esquerda, às vezes é direita, às vezes é democrata, às vezes é republicano, né? Às vezes é alguém que vem de carreira política ascendendo, às vezes é alguém que vem do mercado. E isso não tem se mostrado uma furada completa, né? Nesse equilíbrio quando se faz isso. Agora, diz, puxa, mas e para o Brasil isso é bom, isso é ruim? Não sabemos também, né? Então, tem que ver o que se apresenta como possibilidade, como hipótese, como proposição, opção de voto, né? Bom, para fechar, gente, que nosso tempo já está, né, se extinguindo, eu só queria que vocês lembrassem justamente isso, então, né? Fazer um fechamento aqui, né? Lembra que o foro privilegiado, né, começa lá, o pensamento, a ideia dele primordial é isso, é tentar dar uma estabilidade aos três poderes. Perfeito. Né? Então, a gente quando pensa política ou quando pensa história, a gente não pode pensar só esse momento. Isso. Mas por quê? Porque quando a gente altera uma lei, essa lei vai ser alterada o quê? 30 anos depois, elas demoram. Né? A gente tem que ver isso, como falam sempre, né? A lei é abstrata, então a gente tem que ver isso ao longo dos anos, o que vai ser. Então, só para você ficar esperto, a Cleusa já vai deixar alguns textos tem lá os linkzinhos a lá para leitura, favor, contra, para você ir treinando esses argumentos, aprendendo a ler, né, nessas entrelinhas. Isso é bastante importante, é um exercício muito importante. Não pegar, né, aqueles assuntos que é óbvio que você tem que ser a favor ou óbvio que você tem que ser contra. Mas essas bolas divididas são muito boas para a gente treinar, né, boas argumentações pró e contra. Perfeito. Boas elaborações. Vamos deixar uma sugestão de leitura também, pessoal, Chico? Olha lá. Pessoal, tá na Folha Ciência, eu deixei o link aí também desse final de semana, uma publicação de um livro de ensaios de um professor da USP que faz com que a teoria darwinista, do Charles Darwin, saia do âmbito da biologia e vá para frente, vá para a economia, vá para a linguagem, vá para outros campos, outros âmbitos. É um livro de ensaios, né? Então vamos lá. Travou aqui o nosso negócio, mas vamos lá. Não tem problema, tá aqui, ó. Da ciência política e economia, autor amplia alcance da teoria do Darwin, tá? Então, tá aí, ó. É Amor à Ciência, ensaios sobre o materialismo darwiniano. Amor à Ciência, ensaios sobre o materialismo darwiniano. Entra no link lá que eu tô deixando também, para você ter uma ideia também, dizer, poxa vida, tem alguns intertextos que servem para muitas áreas, e darwinismo é um deles, né, Chiba? Beleza? A gente pode falar sobre darwinismo, inclusive, eu trazer um professor de biologia, o Cornélio. Ó, que tal? Hã? Eu acho. Legal, né? Vamos lá, botar uma cadeirinha mais aqui? Vamos? Então, beleza. Gente, beleza? Beijo pra vocês. Beijo, boa semana. Já tá clima de férias aí, todo mundo entrando, dezembrão entrando já. Entrando. Né, no nosso espírito, clima de Natal. Vamos que vamos, galera. Conversem conosco. Até a próxima semana, gente. Tchau, um abração. Tchau, tchau.